Nesse vídeo falaremos sobre divisão de subredes em IPv4. Quando precisamos dividir uma subrede IPv4, é muito fácil dividir redes nos limites dos octetos, /8, /16, /24. É comum que as pessoas elas trabalhem com endereços de rede, aonde você tem uma máscara de subrede com prefixo /8 e uma máscara de subrede 255 e apenas altere o número do endereço de rede no próximo octeto. Mas existem casos em que precisamos trabalhar com um espaço de endereçamento mais justo. Então vamos lá. Sabendo que a gente tem os prefixos /8, /16 e /24, com a nossa máscara equivalente, aqui a gente tem uma representação onde N indica qual é o espaço de rede, N de network, e H indica qual é o espaço de endereçamento que identifica os hosts. Então, o que acontece? Se eu tiver um /8, o primeiro octeto da rede identifica a rede e os demais octetos vão ser utilizados para a identificação dos hosts. Isso nos permite ter uma rede com uma quantidade bastante grande de hosts. Se você tiver esse espaço de endereçamento, para dividir em subredes menores, é possível apenas ligar alguns bits dos próximos octetos para alcançar, para fazer a divisão da subrede. Então, aqui a gente tem uma tabela onde mostra quais são as redes. O que é comum acontecer? Eu tenho uma rede 10.0.0/8, eu quero dividir em redes menores e a gente pode apenas ligar os próximos bits. Olha só, eu tenho um /10, um 10/16, aí eu ligo o próximo bit e eu tenho a próxima subrede. Essa subrede, o espaço de endereçamento dela vai do 10.0.0.1 até 10.0.255.254. A próxima rede vai do 1.0 até o 1.255. A próxima rede do 2.0 até o 2.255 e assim consecutivamente. Então, trabalhar com redes /8, /16 e /24, /8 e /16 principalmente, é bastante simples. Agora, quando a gente tem uma rede /24, você não tem um espaço de endereçamento que te permita apenas mudar o próximo número. Você tem um último octeto que precisa ser trabalhado para que você consiga ganhar algumas subredes. Então, como é possível dividir uma subrede /24 em redes menores? Eu tenho uma representação aqui. Imagine que nós temos um espaço de endereçamento, esse círculo representa todo o meu espaço de endereçamento. Se eu precisar dividir essa rede /24 em duas redes, eu vou ligar em duas redes, eu vou ligar o próximo bit, eu vou pegar o próximo bit emprestado, tá? A parte de host emprestada. E aí eu vou ter a primeira parte aonde no endereço de rede aqui vai ser 0, identificando a primeira rede, e aonde esse bit for 1 vai ser o identificador da segunda subrede. Agora eu preciso dividir essa rede em mais do que duas subredes, eu preciso dividir em 4 subredes. O que acontece? Eu vou precisar pegar mais um bit emprestado dessa parte de endereçamento. E aí o que acontece? Eu divido o meu espaço em 4 e aí eu tenho uma rede com a máscara de subrede 192, e aí eu tenho um /26. E se eu precisar dividir essa rede em mais subredes, eu vou ligar o próximo bit, eu vou ligar o próximo bit, e aí eu ganho um /27. Eu vou dividir a minha rede em 8 subredes. É possível fazer esse cálculo sem passar pela matemática binária. Vamos ver um exemplo. Para fazer essa conta, a gente tem uma tabelinha aqui
que é uma tabelinha que vai nos ajudar a fazer esse cálculo, tá? Então, aqui eu tenho a tabela 1, onde vai ter a potência de 2. Aqui é importante a gente notar o valor de n. O valor de n é dado pela potência de 2. Então, aqui eu tenho 2 elevado a 0, o valor de n é 0. Tenho 2 elevado a 1, o valor de n é 1. Né? Então, por essa tabela, a gente vai usar a potência, o resultado da potência de 2 para representar as sub-redes. Tá? Na segunda tabela, nós temos o prefixo de rede, seria o barra 0, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, e a sua máscara de sub-rede equivalente. Ok, vamos considerar o endereço 192.168.1.0, barra 24, e considerando que eu quero dividir, eu preciso dividir essa subrede para obter 6 redes. Bom, não é possível ter apenas 6 redes porque nós trabalhamos com potências de 2. Então, nós precisamos descobrir na nossa tabelinha qual é a potência de 2 mais próxima de 6. Então, se observarmos a nossa tabela, nós temos 2 elevado na 2. 2 elevado na 2 me permite a criação de 4 sub-redes, mas eu preciso 6. Então, eu tenho 2 na 3, que me dá 8 sub-redes. Então, é importante que a nossa divisão de sub-redes em redes de tamanhos iguais considere a potência de 2, né? Então, o nosso valor de n vai ser 3. 3, porque 2 elevado a 3, consigo 8 sub-redes, e essas 8 sub-redes permitem que eu me dê as 6 redes que eu necessito. Para calcular o prefixo da minha rede, ou a máscara de sub-rede, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 24, que era o meu prefixo inicial, e somar o valor de n, somar o 3. E aí eu tenho 27. Aí eu olho a minha tabela 2, e na minha tabela 2 eu descubro que a minha máscara, a nova máscara de subrede, vai ser do 255.255.255.224. Aqui nós vamos trabalhar com os números mágicos. O que temos? O quarto octeto é o nosso octeto mágico. O que é o octeto mágico? É o primeiro octeto da máscara de subrede, que é diferente de 255. Então, se observarmos o primeiro, o segundo e o terceiro octetos, são iguais a 255. O quarto octeto é o primeiro octeto diferente de 255. Que valor eu tenho nesse octeto mágico? Eu tenho o valor 224. Esse valor 224 me permite descobrir qual é o número mágico. Como eu faço isso? Eu vou pegar 256, que é a quantidade de valores disponíveis dentro de um octeto, e vou subtrair 224. Subtrair 224. Então, isso me dá o valor 32. 32 é o meu número mágico, e o número mágico indica a quantidade de endereços disponíveis em uma subrede. Atenção, é importante lembrar que esse endereço é o espaço total de endereçamento. E dentro de uma subrede nós temos o primeiro endereço, que sempre é utilizado para identificar a rede, e o último endereço, que é o endereço utilizado para identificar o broadcast. Então, nesse meu espaço de endereçamento, eu consigo alcançar 8 subredes, e nessas 8 subredes cabem 30 endereços. Como eu cheguei ao valor 30? Eu peguei 2, elevei na 32, porque é a quantidade de bits disponíveis, subtraí 27, e aqui eu tenho a quantidade de bits que estão identificando identificando a rede. Então, vai dar 2 na 5. Esse 2 na 5 vai me dar 32 endereços. Só que 2 desses 32 endereços são reservados para rede e broadcast. Então, sobram 30 endereços para identificar a rede. O endereço da primeira rede vai ser igual ao endereço grandão, então o endereço inicial em que eu estava trabalhando.
A próxima subrede, eu vou descobrir o endereço da próxima subrede somando 1 ao octeto mágico do endereço IP. Então, na minha rede 192.168.1.0, o meu octeto mágico é o quarto octeto, então eu vou somar 32 ao quarto octeto. Então, a minha próxima rede vai ter o endereço 32. Para descobrir o endereço da terceira rede, eu vou somar 32 à rede anterior, então vou alcançar 64. Para descobrir o endereço da quarta rede, eu somo 32, vai dar 96, e assim consecutivamente. Vamos fazer um novo cálculo. Aqui eu tenho um endereço qualquer, 192.168.152.0, e eu tenho o prefixo barra 21. Vamos imaginar que eu queira dividir essa rede em 4 sub-redes. 4 sub-redes, eu vou ter 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, eu alcanço 4 sub-redes. Então, o meu valor de n vai ser 4, e para achar o meu novo prefixo, eu vou ter 21 mais 2, o meu novo prefixo é 23. Olhando a minha tabelinha, 23 eu tenho o endereço 255.255.254.0. O meu octeto mágico agora é o terceiro octeto, que é o primeiro octeto diferente de 255. Que valor que está lá? Está 254. 254 é o valor do octeto mágico. Então, o meu número mágico vai ser 256 menos 254. Então, sobra 2. Esse 2 vai me indicar qual é o endereço da subrede. Então, o que eu consigo? Eu consigo 4 subredes, e essas subredes vão ter, cada uma dessas subredes vai ter 510 endereços. E aqui, como eu descubro o endereço da primeira rede? Bom, primeiro, o endereço da primeira rede vai ser 192.168 do 152.0. O endereço da segunda subrede vai ser, eu vou pegar o 152 e vou somar o meu número mágico, 2, no endereço, no octeto mágico. Então, o próximo endereço vai ser 154. Na próxima rede, eu tenho 156. E na próxima rede, eu tenho 158. Vamos calcular vamos considerar a próxima rede. Eu tenho a rede 172.16.0.0/12. Eu quero dividir essa rede em 20 sub-redes. 20 não é potência de 2, 20 não pertence à potência de 2. Então, 20 não é 2 elevado a nada. Então, eu vou observar aqui que o meu próximo endereço, a minha próxima potência de 2 é o 5, que vai me dar 32 sub-redes. Então, o meu valor de n vai ser 5, e o meu novo prefixo vai ser 12 mais o valor de n, 5. Então, o meu novo prefixo de subrede vai ser 17, o que me dá a máscara 255.255.128.0. O nosso octeto mágico é o terceiro octeto, e nessa rede eu vou ter 128. Eu vou ter 128.0. Então, nessa rede eu consigo 32 sub-redes, e aí eu tenho 2 elevado a 5, e eu consigo, em cada sub-rede vai ter 32.766 hosts. Como que eu calculo o endereço da primeira rede? Eu tenho 172, o primeiro endereço é o endereço da rede grande, 172.16.0.0. A próxima rede vai ser 172.16.128, então eu somei 128. A minha próxima rede, olha só, ele colocou aqui 256. Aqui eu vou mudar o endereço do próximo bit. Então, aqui vai ser ponto 17, tá? Porque barra 16, eu estou trabalhando no segundo octeto. Meu octeto mágico
é o meu octeto mágico é o segundo octeto. Então, aqui eu vou ter a rede 17.0 e a próxima rede vai ser 17.128. Agora vamos considerar esse endereço, 192.168.0.0/23. Quero dividir em 12 sub-redes. 12 não é 2 elevado a nada, então eu tenho na minha tabelinha 16. O meu valor de n vai ser 16. Vai ser 4. O valor de n vai ser 4. Então eu vou pegar o meu prefixo inicial, o 23, vou somar com 4 e eu tenho o novo prefixo barra 27. Olhando a minha tabelinha, a minha máscara de subrede vai ser 255.255.255.224. O meu octeto mágico é o quarto octeto e o valor que está lá na minha máscara, na nova máscara de subrede é 224. E o meu número mágico vai ser 32. A minha primeira rede é 192.168.0.0, somei 32 no octeto mágico e vou encontrando o endereço das próximas sub-redes. Bom, esse é o primeiro caso, é a divisão de sub-redes esse é o primeiro caso, é a divisão de redes em sub-redes de tamanhos iguais. Agora, eu tenho um segundo caso em que não é dado o número de redes, mas sim o número de hosts dentro da rede. Vamos ver como calcula. Para fazer a divisão, considerando o número de hosts dentro de cada rede, é até mais fácil do que o processo anterior. Então, vamos considerar o endereço 192.168.1.0/24. Vamos considerar que dentro eu quero dividir essa rede em sub-redes de tamanhos iguais, em que eu tenha 30 hosts dentro de cada rede. Primeira coisa, agora a nossa tabela, ela não vai indicar o número de redes, mas o número de hosts. Então, eu vou continuar trabalhando com a minha tabela de potências de 2. A primeira coisa que eu tenho que fazer é somar 30 com 2. Por quê? Porque eu tenho que somar o endereço de rede broadcast. Então, eu quero que caibam 30 hosts, mas o meu espaço de endereçamento precisa ser maior, porque precisam caber 32 endereços. Aí eu vou observar 32, eu vou procurar 32 na minha tabela de subredes. Então, aqui, 32 eu tenho 2 elevado a 5. Esse 2 elevado a 5 já vai me dar o tamanho da subrede. Então, eu tenho 32 endereços disponíveis, era exatamente o tamanho que eu estava procurando. E 32 vai ser qual é o prefixo da minha subrede? Para descobrir o prefixo da minha subrede, eu vou fazer 32, que é a quantidade de bits disponíveis no meu espaço de endereçamento, e vou subtrair 5. Por que 5? Porque 2 na n, 2 na 5 é igual a 32. Então, para caber 32 endereços, que é o espaço que eu estou procurando, eu consigo com 5 bits de espaço de endereçamento. Então, eu tenho um barra 27. Aí, a minha máscara de subrede vai ser 255.255.255.224. E o meu octeto mágico é o quarto octeto. Então, no octeto mágico, eu vou somar as redes de 32 em 32, que é o tamanho da rede, que também é o número mágico. O mágico é o tamanho da rede. Tá? Vamos fazer um outro exemplo. Vamos imaginar que agora eu não quero dividir essa rede em redes com 30 hosts. Eu quero que caibam 15 hosts. Bom, eu vou ter que somar 15 com 2 para obter o endereço de rede broadcast. 15 com 2 vai me dar o valor 17. 17 não cabe em 2 na 4, então eu preciso novamente de 2 na 5. E aí eu vou cair no mesmo caso anterior, né? Então eu tenho a minha máscara de subrede 255.255.224. Agora, considerando que eu quero 10
hosts na minha subrede. 10 hosts, somando 2, vou ter 12. E aqui eu tenho 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 eu vou conseguir com apenas com barra 28. Então, a minha máscara de subrede passa a ser 240. 240. E aí, o meu octeto mágico é o quarto e a minha rede vai variar de 16 em 16. Então, aqui eu tenho o endereço da minha subrede. Vamos imaginar agora que eu quero dividir essa rede em 60 subredes com 60 hosts. Vou somar 2 no endereço de rede broadcast. Meu tamanho da rede vai ser 64. Meu prefixo de rede vai ser 32 menos 6. Por que 6? Porque 6 é o valor de n na minha tabela de potências. Barra 26, eu vou ter a máscara de subrede 255.255.255.192. E o meu endereço de rede vai aumentar de 64 em 64, que era o meu espaço de endereçamento. Por que a gente usa endereços? Por que a gente usa a divisão em subredes? Para atender a alguns requisitos. Então, existem endereços públicos e privados. Dentro da minha rede, pode ser que eu tenha endereços que são alcançáveis apenas dentro da minha rede local e pode ser que eu tenha endereços que precisam ser alcançáveis na internet. Normalmente, esses endereços alcançáveis na internet, eles são localizados no que a gente chama de DMZ, ou Zona Desmilitarizada, e essa DMZ contém serviços e aplicações que são alcançáveis na internet. Então, as redes corporativas, em geral, elas têm endereços de intranet e endereços de DMZ, que é onde se encontram os servidores que oferecem ou que suportam serviços que são roteados na internet. Ela poderia usar, então, endereços 10.0.0/8, ela poderia usar qualquer um dos endereços privados com prefixo /8, /16 ou /24 para a intranet. E para os dispositivos da DMZ, esses dispositivos precisam ser configurados com endereços públicos. E em alguns casos, é preciso dividir as subredes em redes menores para alcançar alguns requisitos. Então, por exemplo, eu preciso de uma rede com 40 endereços, eu preciso de uma outra rede com 25 endereços, eu preciso de uma outra rede com 30 endereços, outra com 10 endereços e outra com 15 endereços. Ora, mas se eu precisar de subredes com quantidade de IPs diferentes, como se faz esse cálculo então? Aqui a gente está falando, nesse caso, a gente pode aplicar a regra anterior várias vezes para descobrir o endereço dessas subredes. É o que a gente chama de endereços de rede com tamanhos variáveis, ou VLSM. Vamos considerar agora que eu quero dividir a minha rede em subredes com tamanhos variados, ou seja, eu quero quantidades diferentes de hosts dentro da minha subrede. Então, eu tenho um espaço de endereçamento, o 224, vou escrever aqui embaixo. Aqui eu tenho um espaço grandão, que é do 192.168.1.0 e vai até 192.168.1.255. 2.255. Então, esse é o meu espaço de endereçamento, que é o meu /24, certo? Agora, eu quero pegar esse espaço grandão e quero dividir em subredes menores. Primeiro passo, vou ordenar a minha rede pela quantidade de hosts em ordem decrescente. Então, eu vou fazer aqui, vou colocar 73, 31, 17, 12 e 9. A esses endereços, então eu vou colocar 73,
31. A esses endereços, eu vou somar 2 para obter o valor de rede e broadcast, né? Então, eu quero 73 hosts, somo rede e broadcast, eu preciso de 75 endereços. O próximo passo é observar a minha tabelinha. Então, eu preciso descobrir o meu número mágico. Sabendo que o número mágico ele indica o meu espaço de endereçamento, basta então olhar para a minha tabelinha e verificar quantos hosts cabe, qual é o nosso número mágico. Então, o número de hosts aqui é o meu número mágico. Então, para que eu tenha 75 endereços, eu preciso de um 2 na 7. Eu preciso de 7 bits endereçados. Então, eu tenho número mágico 128. Para 33 endereços, não cabe nessa subrede, não cabe nesse 2 na 5. Então, eu preciso de um 2 na 6, que me dá 64 endereços. Para ter 19, eu consigo com esse 32. Para ter 14 endereços, eu consigo com o 16. E para ter 11 endereços, eu consigo com o 16 também. Ok. Então, nós descobrimos o número mágico. Esse é o mesmo passo da divisão de subredes, considerando a quantidade de hosts. Agora, eu preciso calcular a minha máscara de subrede. Como eu calculo a máscara de subrede? Bom, eu faço 256, que é o meu espaço de endereçamento, e vou subtrair o número mágico, 128. Então, eu vou ter no octeto mágico, que no nosso caso é o quarto octeto, o valor 128. Isso para a primeira subrede. Para a segunda subrede, eu vou pegar 256 e vou subtrair 64. Então, eu vou ter a máscara 192. Para a terceira subrede, eu vou fazer 256 menos 32 e eu vou ter a máscara 224. Para a quarta e quinta subredes, eu vou subtrair 16 e eu vou ter o valor 240. Próximo passo é consultar a minha segunda tabelinha. Então, tendo a máscara de subrede, eu vou descobrir qual é o meu prefixo de rede. Então, aqui eu tenho barra 25, um barra 26, um barra 27 e o barra 28. 2 barras 28 no caso. E como eu calculo o endereço de subrede? Eu corrigi porque o valor estava errado, tá? Então, como eu calculo o endereço da rede? O primeiro endereço, a primeira rede é a rede grandona. Então, é 192.168.1.0 barra o prefixo que eu encontrei para ela. Para a próxima rede, eu vou pegar o valor do octeto mágico e vou somar com o número mágico da rede anterior. Então, eu vou pegar o 0, somar 128, então a minha próxima rede é 128. O que aconteceu com esse espaço de endereçamento? Eu tinha a rede do 192.168.1.0 até 192.168.1.128. Ou seja, quando eu liguei um bit, eu dividi o meu espaço de endereçamento em 25. O que aconteceu? Quando eu liguei um bit, eu dividi o meu espaço de endereçamento em 2 endereços. O endereço 128 e o endereço, aqui na verdade vai até o 127, né? Porque o 0 também conta, 127, do 128 até o 255. Então, esse espaço aqui foi reservado para a primeira subrede e esse espaço aqui sobrou para eu endereçar o restante da rede. Então, esse barra 25 aqui, esse segundo espaço, é o espaço que eu vou usar para a próxima subrede. Então, a próxima subrede vai começar com 128. Só que eu não vou usar até o 255. Eu vou usar apenas 64 endereços. Então, esse segundo espaço, eu vou usar do 192.168.1.128 e vou somar 64 endereços. E aí eu vou ter até o endereço 191. Ok, então aqui nessa rede eu vou ter um barra 26. Note que a gente ainda não chegou no 255.
Então, a próxima rede ela vai começar em 192.168.192, que é o endereço da minha próxima rede, e ele vai até o 224. Então, eu vou pegar esse 192, que é o endereço da próxima subrede, né? Então, eu vou pegar 192.168.1.192 e vou somar os 32 endereços. E aí, a minha próxima subrede começa com 224. Então, o último endereço dessa rede vai ser 192.168.1.223. Essa rede vai ser 1/27. É o 27? É o 27. Então, o que nós fizemos aqui? Nós tínhamos uma rede /24, que era o meu espaço de endereçamento completo. Para encontrar o endereço da primeira rede, nós dividimos essa primeira rede pela metade, ligando um bit, né? Então, eu tinha um /24, liguei um bit, obtive um /25. Então, na verdade, eu tive dois espaços de endereçamento e esse espaço aqui eu reservei para a primeira rede. Sobrou esse espaço para eu trabalhar. A partir daqui, então a minha próxima rede começa com 128. Essa vai do 0 ao 127, essa vai do 128 ao 255. Aqui eu dividi essa rede ao meio e eu reservei 64 endereços para esta rede, né? E aí sobraram 64 endereços. Esse espaço que sobrou, eu dividi novamente pela metade, então eu peguei 32 endereços e sobraram mais 32 endereços. Esses 32 endereços eram suficientes para a minha próxima rede, que eram redes /16. Então, dividi novamente ao meio, obtive 2/28 e aí couberam esses endereços da próxima rede. Então, os passos seguidos foram esses. Peguei a primeira rede, dividi pela metade, depois peguei a segunda rede e fui encontrando o espaço de endereçamento. Agora vamos considerar um novo endereço de rede. Então aqui eu tenho redes que caibam 41, 8, 10, 59 e 7 hosts. Primeiro passo, ordenar a quantidade de hosts em ordem decrescente. Então, para a primeira rede, eu vou ter 59 endereços. Para a segunda rede, 41 endereços. Para a terceira, 10 endereços. Para a quarta, 8 endereços. E para a quinta, 7 endereços. Vou somar 2 a quantidade de endereços, então 59 mais 2, 61, 41 mais 2, 43, 10 mais 2, 12, 8 mais 2, 10, 7 mais 2, 9. Vou procurar na minha tabelinha qual é a potência de 2 mais próxima, então eu tenho que arredondar sempre para cima. Então, para 61, cabe na rede de 64 hosts. 43 também, 16, 12, 10 e 9 cabem na rede de 16. Próximo passo, descobrir a máscara de subrede. Vou fazer o quê? Estou trabalhando no último octeto. O último octeto eu vou pegar 256 menos 64, vou encontrar o valor 192. Então, minha máscara vai ser 192, 192 para a segunda subrede, 240 para as demais. Vou procurar na minha tabela 2 o valor do prefixo. Então, 192 e 240 vai ser 192 vai ser o /26 e 240 é o /28. O que nós fizemos agora, então? Vou pegar o meu primeiro endereço, é o endereço da rede grandona. O segundo endereço, eu vou pegar o endereço da rede, eu vou pegar o valor do octeto mágico e vou somar com o número mágico, 64. Então, esse é o endereço da próxima rede. Vou pegar, para encontrar o endereço da próxima rede, vou pegar o 64 e somar com o número mágico dessa rede. Então, eu tenho o endereço 128. Para encontrar o endereço da próxima rede, pego 128, somo 16 e encontro o endereço da próxima. Pego 144, somo 16 e encontro o endereço da próxima. E ainda sobraram endereços para outras subredes. Então, eu não ocupei o espaço total de endereçamento. Nesse vídeo, nós falamos sobre divisão de subredes, passando pela divisão de subredes
quantidades de redes, tamanho de subredes em quantidade de acordo com a quantidade de hosts de mesmo tamanho, sendo que as redes tinham o mesmo tamanho, e redes também com tamanhos variados. Espero que esse vídeo tenha sido útil para que você compreenda a divisão, o processo de divisão de subredes.